isso é um problema do Estado, né? Na verdade, não é só de Olinda, específico de Olinda. É Olinda, Recife e Jaboatão que está tendo ataques, né? Então, como é que está andando? Como é que anda essa conversa do governo do Estado, prefeituras de Olinda, Recife e Jaboatão? Existe um diálogo? Existe algum trabalho em conjunto? Não existe? Cada um está fazendo seu trabalho? Então, vamos lá. Diante dessa problemática, a SEMAS, ela criou o GT Tubarão. Nesse GT Tubarão, tem representante da própria Secretaria de Meio Ambiente do Estado, tem representante do CEMIT, tem representante da Prefeitura de Olinda, Defesa Civil, Recife, Jaboatão. Então, isso é um grande comitê, e nesse grande comitê, as pessoas, os servidores públicos, eles levam as suas sugestões, eles debatem. A gente tem a participação das universidades também, com as pesquisas científicas, para que essas soluções elas sejam tratadas em conjunto, né? Esse papel de aglutinar todo mundo é um papel que o governo do estado vem desenvolvendo aí muito bem. Ele vem trazendo isso para si, para poder pegar essas soluções que são conjuntas e passar para as prefeituras, para cada um aplicar de acordo com as suas peculiaridades, as suas especificidades, né? Então, essa semana passada, teve uma reunião lá no CPRH com nossos servidores. Nessa semana também tem outra agenda com eles, então a gente está sempre dialogando, está sempre buscando a solução, está sempre buscando a ciência, sempre para poder ter uma resposta e dar esse serviço melhor à população. Que bacana. Eu não sabia disso, né? Bom deixar até bem claro, né? Que quando a gente vem para cá, Jean, Guilherme, eu realmente não sei. Eu não estudo o que vocês fazem antes. Não sei como é que tá essas questões da ataque do Tubarão, como é que a Prefeitura de Olinda está tratando. Não sei, cara, não sei mesmo. E é muito bom saber disso, né? Que o governo do estado, por exemplo, está com esse grupo de trabalho aberto e que tem muita gente aí participando, muita gente envolvida. E voltando em massa, o fomento à pesquisa, né? Financeiramente falando também. Pô, é muito bom saber disso. Fico feliz. A palavra é essa. Feliz em saber que isso está acontecendo. Porque isso está acontecendo não faz pouco tempo, né? Aliás, até para como é que eu falo? Botar um pouquinho de molho nesse caldo. Existe uma corrente dizendo... Existem duas correntes, né, que eu vi. Uma é colocando a culpa disso tudo no Porto de Suape. O Porto de Suape é o grande culpado, porque quando cavou lá não sei o que, aconteceu isso. E existe uma outra corrente dizendo, porra, pegou até um jornal, o Diário de Pernambuco, né, que é o mais antigo da América Latina, parabéns para o Diário de Pernambuco, mas uma reportagem lá de 1900, do padre, relatando o ataque de tubarão. Foi o primeiro ataque, parece que foi do padre. Né? Lá na igrejinha. Né? Aí fica, pô, foi o Porto de Suape? Pô, em 1900 o Porto de Suape não existia, cara. E já tinha ataque de tubarão. Como é que a gente fica nessa ideia? Enfim, eu tenho uma ideia, eu não vou mentir pra vocês, eu tenho a minha, mas eu queria ouvir a de vocês. O que vocês acham disso tudo aí, a culpa é tua, a culpa é do fundo, não é? E pá. Assim, essa questão, na verdade, cabe realmente aos pesquisadores eles falarem se foi realmente o Porto de Suape o causador disso. Hoje não existe um consenso. Hoje tem biólogo que diz não, foi o Porto. Tem gente que diz que não foi o Porto. Mas o que importa pra gente é procurar uma solução e não procurar um culpado. Porque vamos supor, beleza, foi o Porto de Suape. O grande culpado é o Porto de Suape. A gente vai desativar o Porto de Suape? Porto de Suape vai deixar de existir? Não vai. Então ele vai continuar lá e a gente vai ter que trabalhar considerando a existência do Porto de Suape. A gente tem que trabalhar considerando o que a gente tem hoje. Então é procurar, pelo menos o meu entendimento, é que a gente tem que procurar soluções. Mesmo que a gente eventualmente ache um culpado, mas a gente tem que procurar as soluções. O Porto está lá, não tem mais o que fazer, não tem mais o que mexer no Porto de Suape. Teve uma pesquisa, né, recente, até mesmo falada no fórum, que muitos biólogos diziam que não existia vida marinha em volta
ali na circunferência do Pôr de Suape. Já outros dizem que existe em si, que eles fizeram uma adaptação de toda uma estrutura ali para ter a vida marinha. E já foi registrado já que lá tem sim uma fauna e uma flora marítima funcionando. Ou seja, será que isso está ocasionando um impacto? A gente sabe que, querendo ou não, toda estrutura que venha a estar dentro da água, impedindo aquele processo natural, vai causar um desequilíbrio. Como o Guilherme falou da questão das redes, né, que muitos surfistas, né, tem a rede e tem a tela, né? A rede é flexível. A rede ela pode capturar. A rede de pescador pode capturar o animal. Porque ele pode bater e ficar preso. Já a tela, ela é esticada. Então o animal ele não vai ficar preso na tela, mas em compensação ele não vai passar. Pronto, e muitos se defendem nesse processo de uma ou outra para ser aplicado. Mas, de uma forma ou outra, os estudos têm que ser feitos, vai ocasionar um impacto no início. O importante é saber se esse impacto ele vai ser a curto, médio ou longo prazo, ou se vai ser suficiente para sanar realmente o impedimento dos ataques do tubarão, né? Visto que a gente tem uma faixa de orla imensa e onde tiver água tem essa possibilidade do tubarão transitar por ali. E saber se vai ser eficiente. Então, muitos dos surfistas defendem essa ideia da implementação, né? E a gente também está ouvindo isso para tentar ver, através da ciência, qual é a medida mais salutar para tudo. Tem várias medidas aí possíveis, mas assim, você pode ver que bate com o que eu falei no começo. Tem um efeito colateral. Então, o que não tem efeito colateral? É a gente educar as pessoas, é a gente fazer a educação ambiental. Isso não tem efeito colateral, isso é sempre positivo, né? Foi falado na audiência pública que a gente foi na LEP, eu tive a oportunidade de ir representando o prefeito, Lupécio, e nessa audiência pública foi falado pelo Coronel Neif, que já é dos bombeiros, da reserva dos bombeiros, sobre um dispositivo eletromagnético, porque o tubarão ele tem vários sensores, ele detecta voltagem, detecta correntes elétricas. Cheiro, né? Isso. É uma rede de sensores, é um equipamento tecnológico fora do comum, né, o tubarão. É da época dos dinossauros, né? A pessoa se adapta bem aí. E esse equipamento, ele iria ficar disparando impulsos, e esses impulsos, eles afastariam os tubarões, e ao mesmo tempo eles permitiriam que as tartarugas passassem para fazer a desova. Mas é algo que a ciência deve aprovar, que os pesquisadores devem aprovar para não dar uma falsa sensação de segurança para a população, achar que está seguro e de repente sofrer um incidente, né? Inclusive o governo do estado está recrutando, quem tiver uma solução, quem tiver algo que vá resolver, pode apresentar ao governo do estado, que eles estão recrutando, e caso a ciência, caso os pesquisadores eles comprovem que aquele equipamento funciona, ele pode ter a chance de ser implementado. Enfim, o que eu vejo, qualquer situação é complexa, né? Toda solução é complexa, porque você precisa de vários atores entenderem o seu papel, inclusive a população. Tem aqui uma pergunta via Instagram da Silvânia Cabral. O que vocês esperam da população? Vocês esperam que elas entendam, que elas não entrem no mar, enfim. O que vocês esperam da população em geral? De Olinda lá para lá? O que a gente espera da população é a consciência que existe o perigo, principalmente nos trechos que são informados pela Prefeitura e Governo do Estado, e que se evite qualquer prática de surf, onde seja proibido surf, ou do banho onde é proibido o banho. Né? Teve muita solicitação de outras vertentes que queria que houvesse proibições de banho em toda essa faixa, mas não pode, porque isso é algo muito complexo, até mesmo para o turismo, para quem vive lá, os vendedores, barracas, etc. E tal. Então, é juntar esse pessoal e trabalhar o máximo possível a conscientização, e a gente espera isso dele, que dê as mãos e não se separem, né? É muito complexo, porque é um bem público, né? O mar, né? Sim. Você disser que a gente chega a dizer não pode tomar banho de mar, pô, é uma coisa. Na pandemia a gente viu isso, né? Não pode caminhar aqui, não pode ali. E é uma confusão jurídica, uma confusão assim. Pô, não é fácil. Esse diálogo não é fácil. Resumo tudo assim com a frase de que o antídoto ele não pode ser mais maléfico que o veneno. Exatamente. Então, Perfeito. esse antídoto ele teria uma série de efeitos colaterais indesejáveis. E a gente entende também que a partir do momento que o poder público ele vai expedir uma proibição, ele tem que ter condição de fazer valer aquela proibição. Sim. Porque uma proibição só no papel não é proibição.
se o poder público fosse proibir, por exemplo, uma situação utópica, está proibido o banho de mar de Paulista Boa viagem. até Boa Viagem. Quem é que vai conseguir fiscalizar? Não tem como. Então as pessoas iriam continuar entrando na água. Foi o que aconteceu na pandemia. Muitas proibições e assim, ninguém tem condição de fiscalizar. Eu, pessoalmente, trabalhei nas ações de fiscalização e a gente via que as pessoas simplesmente não respeitavam. Por exemplo, era obrigatório utilizar máscara na rua. As pessoas não usavam máscara. Fazer o quê? Prender todo mundo? O que é que iria ser feito naquela ocasião? E sem contar que o poder público tem que dar outras saídas também. Tá, vai proibir o banho de mar, mas qual vai ser o atrativo então para o turismo permanecer o mesmo? Né? Para os hotéis, para os vendedores também ganharem a vida lá de ambulante, por exemplo. Não, lógico. E vai proibir o banho de mar. Tem que dar uma justificativa bem plausível, né? Até o pescador. Se está proibido banho de mar, como é que o pescador vai ter? Tem que entrar na água para pescar. E o que mais é muito Como bom é? isso em Olinda, né, cara? Como é que ele vai muito bom trazer o sustento para a família a dele? família dele. Então, assim, né? O antídoto ele seria muito pior do que o próprio veneno.